Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então a acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gasto tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. E como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Adentramos no momento crucial da carta aos Hebreus, aquele que dá a conhecer, na beleza de sua narrativa, retomando termos, imagens, circunstâncias, personagens do Antigo Testamento, para aquecer o nosso coração com aquela convicção que só nos pode ser dada pela fé, de que o Senhor não decepciona, não envergonha aqueles que nele põem a sua confiança. Neste capítulo 12 diz: irmãos, estamos rodeados de uma tamanha multidão de testemunhas. Por isso podemos deixar de lado aquilo que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Apresenta a nós, este é particularmente o conteúdo do capítulo 11, o anterior a este que estamos escutando e que estamos meditando, este Nefos Mártires, esta grande nuvem dos mártires, ou seja, das testemunhas, daqueles que no Antigo Testamento colocaram sua confiança em Deus e, portanto, não podem ser confundidos. Esta é a nossa fé, a nossa esperança, razão de nossa alegria. Assim diz o Salmo: todos aqueles que buscam, Senhor, a este será concedido vos louvar. O autor da carta aos Hebreus apresenta os heróis e as heroínas da fé para que também nós perseveremos neste certame que nos é proposto. Com perseverança,
A metáfora, a imagem utilizada pelo autor da carta aos Hebreus é aquela de uma competição desportiva. Assim como o apóstolo Paulo nos ajuda a perceber que lutamos, mas não à toa. Nós nos empenhamos não como quem dá murro no ar, nos lançamos com perseverança à procura daquele prêmio celeste, nossa salvação. Corramos com perseverança esta competição que nos é proposta. A vida de cada um de nós, a sua vida, onde no esforço do cansaço do passo batido, na obediência diária, no cumprimento dos nossos deveres, buscando agradar a Deus, ainda que seja em ações muito simples, nós, em nossa vida, atualizamos o mistério do Cristo. Em sua Páscoa, em sua entrega, cada um de nós também se torna, pois, um sacramento, para que nas dificuldades, na obediência diária, desfrutando das graças de Estado, porque o Senhor não nos dá uma missão a ser cumprida sem que nos dê também as graças para isso, nós competimos em direção ao prêmio, aquele prêmio que há de nos dar Cristo Jesus. O que é que o autor da carta aos Hebreus diz que é a garantia deste empenho na perseverança, neste combate? A vida de cada um de nós é uma luta, não podemos desistir agora. A salvação está mais próxima do que quando nós abraçamos a fé. Qual será a garantia disso? Versículo 2. Temos que ter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, é em Jesus que a fé se inicia. Porque a fé é dom divino, que nos é oportunizado por Jesus. E, ao mesmo tempo, é Ele quem singra em sua vida, no seu caminho, esta estrada que nos conduz até o céu. Ele nos indica o caminho. Nós estamos indo após Jesus, como discípulos. E Ele que completa a obra da fé. Porque quando olhamos para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que, não obstante os combates e a dimensão trágica de nossa existência, valerá a pena atravessar todo o sofrimento que é passageiro, porque a recompensa será a vida eterna. E Cristo é o primogênito. Aquilo que aconteceu com Ele, ressuscitado, glorificado, colocado à direita do Pai, também acontecerá conosco. Receberemos a recompensa de nossa perseverança. Ter Jesus diante dos olhos, isto é importante, porque há momentos em que as dificuldades da existência a que todos estamos submetidos nos tornam dísplopes, confundem a nossa visão. Há momentos em que temos que caminhar em meio a obscuridades, sem conseguir, como dizemos, encontrar a luz no fim do túnel. Assim insiste o autor da carta aos Hebreus. É preciso ter os olhos fixos em Jesus, porque nele começa e irá terminar a obra da fé. Aqui recordemos-nos do que diz o Salmo 15, versículo 8. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Medite isso na sua vida. Nos momentos de oração, de intimidade, clamando por Jesus, numa enfermidade, numa decepção, tenha o Senhor ante os seus olhos. Ter o Senhor diante dos olhos. Porque se temos o Senhor diante dos olhos, se o temos ao nosso lado, diz o Salmo 15, versículo 8, nós não vacilamos. Seus passos estão cansados, a angústia se amontoa, um pequeno desespero, recorde-se do Senhor. Tenha Ele ante os olhos, porque se temos ao nosso lado, nós não vacilamos. Com os olhos fixos em Jesus, voltamos ao versículo 1, rodeados destas grandes testemunhas, é preciso deixar de lado tudo aquilo que nos pesa e o pecado que nos envolve. É preciso meditar aqui. Às vezes nós somos vítimas dos pesos que nós mesmos criamos. A gente mesmo se enlaça em determinadas circunstâncias, trazendo pesos de ressentimentos, de murmurações, de um pessimismo diante da vida. Não tenha compromisso com o que há de errado, de desajustado, com os limites. Olhe para Cristo, tenha perseverança, deixe de lado aquilo que lhe pesa, e também este é o convite contínuo, não é? Se saltamos em Cristo, temos que romper com tudo aquilo que nos afasta dele, com todos os pecados, porque assim a vida se torna mais leve
E se torna mais leve, o combate torna mais fácil. E aqui no Evangelho, esta cena marcana que toca o nosso coração, porque o sofrimento nos irmana. O chefe da sinagoga, para além de todo o conhecimento, tem uma filhinha enferma, as últimas, uma mulher que gasta tudo o que possui com médicos tentando se curar de uma hemorragia, portanto, uma mulher abandonada, largada, à margem do convívio social. E a experiência, versículo 34, em que ele diz a esta mulher, diz também a você, a mim e a nós nesta manhã: filha, filhos, a tua fé te curou. A fé cura e salva. Cura nossas enfermidades, temos tantas. A fé salva, saúde, salos. Peçamos ao Senhor que aumente em nós a fé, este princípio ativo presente na carta aos Hebreus, para nos curar das enfermidades. Temos tantas em nossa história, nos atravessamentos de nossa existência, e só a fé é capaz de nos salvar do pecado, salvar das enrascadas em que nos metemos, nos salvar de nós mesmos. E no versículo 36, quando Jairo escuta que sua filha havia morrido, há também uma mensagem para nós de cura e de salvação. Jesus diz a Jairo, fazendo silenciar os seus medos: não tenhas medo, basta ter fé. É isto, né? Méfobo, ou seja, não ter medo, não ter nenhum tipo de fobia. O medo, às vezes, é um peso. Parece que a gente se esquece que o Jesus está conosco, nos dando a força necessária. Com a sua graça, Ele nos cura e salva. Não ter medo. O perfeito amor lança fora o medo. Basta, que está no grego, monon pisteué. Uma única coisa, basta, uma única coisa necessária: Jesus Cristo. Basta ter fé. Não são precisos nossos excessos, nossas ansiedades, nossas garantias humanas. Basta ter fé. Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. E é belo pensar na fé, na sua raiz hebraica, porque fé na raiz hebraica é emuná, é confiança, como o alicerce de uma casa. Apoie sua vida, suas escolhas, apoie na fé, nesta confiança ativa, esta confiança relacional no Deus que está conosco, para que se cumpra em nós pela intercessão de Nossa Senhora. A alegre, a bem-aventurada, assim a chama Isabel, porque tem fé. A fé traz alegria, consolo ao nosso coração. A fé que no hebraico é emuná, confiança. Escutemos, como Jairo, esta palavra de Cristo, e assim se cumpra a profecia do Salmo 119, no versículo 160. Vossa palavra, ó Senhor, é fundada, se apoia na verdade, e os vossos juízos são eternos. Apoie nesta manhã bendita sua vida, seus projetos, na palavra de Cristo. Esta palavra que traz a nós cura e salvação. Palavra em quem podemos crer, sabemos em quem temos crido. Jesus é a razão de nossa fé e de nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com fé, nossas preces.